Nós já contamos aqui com a presença do Vinícius Reinelli, que vai conversar com os ouvintes aqui da Ativa FM, exatamente sobre a sua saída, seu desligamento da Prefeitura Municipal aqui de Nova Prata. Ele era secretário, né, do município, deixou o governo há poucos dias e nós vamos ouvir, então, o Vinícius exatamente sobre essa questão toda, né? O seu futuro político agora, o que vai acontecer, enfim, né? Bom, para começar, Vinícius, o seu partido é o Partido Verde, não é isso? Bom dia. Bom dia, Preto, bom dia, Marangoni, bom dia aos ouvintes da Rádio Ativa. Antes de tudo, eu queria mandar um abraço para minha mãe, que está me escutando. Maravilha. A dona Sueli. Eu conectei ela lá na internet para ela me escutar. Uhum. Quero mandar um beijo para minha companheira Bruna, que também está me escutando. Olha aí, maravilha. E para minha filha Helena, que também está me escutando, só que talvez ela não compreenda muito bem o que está acontecendo, porque ela é uma bebê. Perfeito. Então eu amo todos vocês, tá? Só queria mandar um abraço pra vocês. Nós agradecemos, inclusive, você por ampliar a nossa audiência, né? Colocando Legal. aí o pessoal para nos ouvir, não é isso, Fidelis evidente. Preto? Claro, sem dúvida. Bom, PV, no momento da eleição, estava unido à atual administração, ou, né, os candidatos Sim. daquela época, para guindarem esses candidatos à Prefeitura Municipal. Por isso, de uma secretaria como a sua, depois no decorrer do trabalho, é isso? Pois é, não, durante a campanha eleitoral nós apoiamos a candidatura do Volney, do Sérgio, né? A proposta que eles tinham de governo, né? A ideologia que parecia que nós defendíamos, né? Sim. Eles estavam representando, né, aquela ideia do que o Partido Verde entendia que seria necessário e o melhor para Nova Prata. Uhum. Né? Apoiamos, sim, trabalhamos muito, acompanhamos o Volney, pedimos voto junto com ele, de casa em casa, de porta em porta. Né? Trabalhamos assim, muito unidos, assim, Perfeito. acreditando, né, numa proposta decente para o município. Muito bem. Você ocupava a Secretaria Do Planejamento e Meio Ambiente. Planejamento e Meio Ambiente. Essa secretaria já estava, vamos colocar dessa maneira, combinada com o PV antes, ou foi uma escolha, a secretaria natural? Não foi, não havia nada combinado. Quando nós nos propusemos a apoiar a candidatura do Volney, nós não exigimos nada em troca. Nada em troca. Depois, com o passar do tempo, depois da eleição, foram sendo trabalhadas algumas ideias e acho que o Volney, o Sérgio, né? Sim. Eles, com uma forma não de retribuir, mas parecia haver uma confiança que eles ofereceram para nós, então, a Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente. Né? Mas isso não havia sido acordado antes. Eu acho que foi mais em razão de todo o trabalho que o Partido Verde desenvolveu, de todo o apoio, o suporte jurídico que eu dei para eles, né? Que eu fui capaz de sustentar juridicamente eles quando foram propostas ações de cassação e todas as demais coisas que ocorreram, que eu acho que fizeram com que eles sentissem firmeza que eu seria uma pessoa, que eu teria uma personalidade capaz de suprir as necessidades do município. Bom, mas então, assim, você atuou também na sua profissão de origem, vamos colocar assim, que Sim, é advogado. sim. Certo? No sentido de os problemas que aconteceram ali nessa questão como é que é? A acusação da coligação Exatamente. que perdeu, né? O ajuizamento de ações, Vini. Assim, ó, após a eleição... Desculpa aqui, Vini, já tem... você, para deixar bem claro, quando do término da apuração dos votos em 2012... né, a coligação Beto-Marca, né, a coligação ajuizou ações dizendo que teria havido crime eleitoral pela candidatura Volney. E você foi o defensor do Volney, isso? Eu fui um dos advogados. Um deles? Um dos advogados. O que acontecia? É. Depois da eleição, o que aconteceu foi o seguinte, ó. O Beto e o Marca, ambos, assumiram a titularidade do polo ativo da ação
de cassação, de Volney e Serginho. Para o nosso Eles, didático. eles eram os autores da ação. Eles, pessoas? Pessoas. Não era a coligação, eram não, pessoas eles representando a coligação. Sim. Eles representando a coligação. Pois não. Né? Eles propuseram, então, uma ação judicial alegando abuso do poder econômico e poder político, pedindo a cassação do Volney e do Sérgio. Bom, nesse momento, eu fui chamado para fazer a defesa. Então, eu digo que eu fui um dos advogados, porque o que aconteceu? Eu disse para eles, olha, pessoal, como eu me envolvi diretamente na campanha, eu tenho uma certa preocupação de que se vocês vierem a ser cassados, essa responsabilidade da cassação recaia toda sobre mim. Então, eu pedi que trouxessem outras pessoas, né, outros advogados, para fazerem parte do organismo de defesa. Fazer, né, uma equipe, no caso. Fazer uma equipe para defender. Uma banca de advogados. Não, era mais um advogado, o doutor Salazar, que é um advogado do PSB, né, lá veio de Porto Alegre. Certo. Então eu pedi para eles, olha, para que numa eventual cassação, a gente nunca sabe o que vai sair de um processo, né, porque o processo é o que está ali. Né, eu disse assim, numa eventual cassação, eu não quero que a responsabilidade fique toda nas minhas costas. Né? Sim. Mas quem fez a defesa efetivamente fui eu. Até porque você tinha conhecimento do ambiente. Eu tinha conhecimento do ambiente. Quem fez a defesa fui eu. Eu fiz a defesa, fiz a defesa recursal, porque nós tivemos êxito. A ação foi improcedente aqui no primeiro grau aqui, e foi novamente negado provimento ao recurso eleitoral quando proposto ao Tribunal Regional Eleitoral em Porto Alegre. Então, nós obtivemos êxito porque realmente a ação não tinha fundamento. Tá? Eram coisas assim, alegando que os caminhões não eram do município. Os caminhões eram do município, estão trabalhando para o município. Então foi uma... Certo. Foi um... Mas, desculpa, Roberto, até para não deixar dúvida, Vini, além dessa questão dos caminhões, que segundo o que se noticiou na época, que esses caminhões, na verdade, não tinham notas fiscais. Eles tinham notas fiscais. Não, tudo bem. Estou colocando a argumentação da coligação que perdeu a eleição. Tinha o processo de licitação, tudo certo. Além disso aí, quais outras coisas que a coligação arguía na justiça? Eles arguíram o seguinte também, que a administração pública fez os carnavais, fazia o carnaval e doava os ingressos, que isso seria também uma forma de política de troca de conseguir votos, sabe? Uma coisa assim. Só que não é verdade, porque tanto as pessoas de oposição quanto as da situação ganharam os ingressos. Na defesa que eu fiz do processo, inclusive eu mencionei que o irmão do vereador, na época vereador Everson Marca, hoje secretário, também ganhou ingresso. Então não havia conotação eleitoreira, era um evento cultural de Nova Prata. Cultural também, por que não? Né? No Brasil, o carnaval é cultura. Claro. Bom, mas então assim... Tinha outras coisas também. Eles alegavam que o pagamento de horas extras... Pois é, isso também, houve a CPI das horas extras. Eles alegavam que o pagamento de horas extras também teria cunho eleitoreiro. Tá? Acontece que as horas extras, ficou demonstrado que elas sempre foram pagas. Elas não foram pagas só no último ano. Elas vinham sendo pagas há muito tempo. Entendeu? Uma rotina era uma rotina. E hoje, inclusive, não está funcionando tão bem a administração porque eles não pagam a hora extra. Porque quem é que trabalha sem receber, Preto? Tu trabalha sem receber? Tu fica depois do horário sem receber? Eu não fico. No caso, quando eu estava na prefeitura, eu ficava, porque eu era um cargo... Claro. Um cargo de confiança. Não era por hora, era um cargo integral, né? Claro. Dedicação exclusiva. Eu ficava, mas eu era um secretário de Estado. O Vitor está te mandando um abraço, está mandando força, né? O Vinícius, parabéns pela atitude. E ele gostaria de saber quem pagou naquela época as custas do processo. Que custos? Nem teve custo, eu fiz tudo de graça. Custas, eu não cobrei nada para fazer a defesa. Eu defendi, assim, por convicção, sabe? Eu não cobrei absolutamente um centavo do Volney e do Serginho. Sabe? Essa ação aí, Marangoni, se você for considerar o valor do salário do prefeito e do vice-prefeito e considerar 4 anos, eu poderia muito bem ter cobrado 100 mil reais deles para fazer a defesa, mas eu não cobrei absolutamente nada. 100 mil reais, Vinícius? Tranquilamente. Poxa, passa essa bola para nós aí, faturar esse conto aí.
Tá, mas escuta, então, Vinícius, então assim, o motivo... Agora vamos para a tua saída. Vamos para a tua saída. O motivo da tua saída da Prefeitura Municipal, quer dizer, você não te colocaram para a rua, você decidiu sair da administração. Sim. O motivo foi a entrada do Marca, que era candidato da oposição no momento da eleição e que trabalhou nesse sentido também para demonstrar que não estava certa a dupla que venceu. O motivo foi esse? O motivo foi o processo? Qual o motivo da tua saída? Bom, o motivo foi também a entrada do Marca, mas não foi só a entrada do Marca, tá? Isso daí não seria também suficiente, assim. Eu acho totalmente descabido. Para mim fica patética a entrada do Marca na prefeitura. É patético, na minha concepção. Eu acho lamentável, sabe? Mas tudo bem, eu vou chegar lá depois. Mas os motivos, então, eu vou falar, não é um motivo, são os motivos, sabe? Quando eu estive à frente da Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente de Nova Prata, a nossa equipe lá, o pessoal, aliás, eu quero mandar um abraço, eu sei que eles estão me ouvindo, e quero agradecer a toda a minha equipe que quando eu estive lá me apoiou muito, viu, Marangoni, Preto, ouvintes, sempre me apoiaram irrestritamente lá dentro. Se tem uma coisa que ficou de bom foi o companheirismo do pessoal que trabalhou lá comigo, a minha equipe de trabalho lá, da secretaria. Esses caras aí, todo mundo tem que tirar o chapéu para eles, porque eles trabalham lá. Foram mais de 1.500 atos administrativos, entre aprovações, certidões, habídices, autorizações de corte, mais de 1.500 atos administrativos em um ano que eu estive à frente da secretaria. Quantas pessoas lá, Vini? Eu acho que são, agora sim, 9 pessoas, tá? 9 pessoas. Aham. Bom, perfeito, vamos lá. Que eu ia falar dos motivos. Bom, quando comecei a trabalhar na administração, comecei a me sentir um pouco desprestigiado perante o Volney e o Sérgio. A partir de algum tempo à frente da secretaria, as minhas ideias não eram aceitas, as ideias do Partido Verde não estavam sendo atendidas. O Partido Verde foi relegado a um segundo plano, enquanto todos os outros partidos de oposição começaram a frequentar o gabinete do prefeito. De oposição? De oposição. Eu vou dizer o nome dos vereadores. O Tatu, o Átila, o Lorenzetti, o Luciano Toscan. Todos esses vereadores de oposição passaram a frequentar quase que diariamente o gabinete do prefeito. E daí o que aconteceu? E nunca chamavam o nosso vereador do PV, que é o João Rinelli, que Sim, é meu irmão, inclusive, atual presidente da Câmara. Não chamavam ele. Tomavam as decisões com todas as pessoas que estiveram contra eles durante toda a corrida eleitoral. Então, e as nossas ideias, as ideias do PV foram sempre relegadas ao segundo plano. Então, as ideias... Mas só em relação ao PV, Vinícius, os outros partidos que compunham a coligação de situação em 2012? Preto, todo mundo que apoiou o Volney e o Serginho foi escanteado. Todo mundo. Não tem uma pessoa um partido que tenha apoiado eles que hoje faça parte do governo. Inclusive, quando eu estive lá na secretaria, à frente da secretaria, eu pedia... a equipe estava defasada em relação a anos anteriores. Eu queria a contratação de 2 engenheiros, mais 2 engenheiros, porque eu tinha 2 engenheiros e 2 arquitetos para trabalhar. Eu queria mais 2 engenheiros, né? Eu queria mais um fiscal de obras, eu queria mais um desenhista, eu queria pessoas... Porque eu estava lá, Preto, Roberto, não para fazer a meia boca, eu estava lá para dar o meu melhor. Quando eu estava lá à frente da secretaria. Eu estava lá para fazer o meu melhor, não para ser medíocre. Sim. Né? Então, sem o apoio do executivo, eu não podia desenvolver com todo o entusiasmo. Você não que tinha eu um respaldo, não na verdade, para tentar fazer uma coisa diferente. Então, quer dizer, esse é um dos motivos. Esse é um dos motivos. E agora eu vou falar mais. Só para não perder a linha dos motivos. Né? Então, eu precisando de gente para trabalhar. Vini, desculpa, Roberto, mas Vini, você entrou assumiu a secretaria logo no começo do governo? Não, eu assumi dia 8 de abril. Falta de dinheiro. Aquele problema nunca existiu. Então nunca existiu aquele problema, tá? Quando aquele negócio de índice lá, quando o Vitor Pleite entregou o governo pro Volney, pro Serginho, o índice estava restabelecido.
aos patamares aceitáveis pela legislação. Estava tudo certinho. Tá? Ao final do governo já estava tudo certinho, senão o Vitor Pleite... Roberto, é uma informação... Senão o Vitor Pleite estaria respondendo processos por não respeitar a lei de responsabilidade fiscal. E ele não está respondendo esse processo. Não, pois é. Então tudo bem. Não, tudo bem. Só que para nós é novidade. Perfeito. Porque todo momento, você lembra, quando o Volney ali não é verdade. No fim do governo, aquele problema que não tinha mais remédio. Bom, eu quero falar, Preto, deixa eu falar. Eu quero explicar por que eu saí. Sim, pois é. Então, o que acontece? Eu precisando de gente para trabalhar lá comigo, para fazer um trabalho de excelência, que é o que eu me propus fazer. Tá? Não fui lá para ser medíocre. Então, me propus a fazer um trabalho de excelência. Precisava de gente para trabalhar. E não tive esse respaldo. Aí, durante a campanha eleitoral, também me lembro muito bem do Gilmar Busato, que ele deu uma entrevista pro Jornal do Caco, dizendo que os caminhões que estavam na frente da prefeitura não eram da prefeitura. Tá? O Gilmar Busato, está escrito no Jornal do Caco, se você for lá, você vai encontrar essas informações. O Gilmar também estava... O Caco botou, Gilmar Busato que me falou por telefone, não sei o quê. Então, o que aconteceu? Hoje, Gilmar Busato foi promovido a secretário municipal. Tá? Secretário municipal da administração. E mais, Preto, no momento que ele entrou na secretaria da administração, eu precisando já, reclamando há muito tempo, gente para trabalhar, ele chamou 4 assistentes administrativos, 4 concursados. Por quê? Porque o filho dele era um dos concursados, estava lá, sei lá, em terceiro ou quarto, e o sobrinho da Luciane Bristotti também era um dos concursados que estava lá, sei lá, para terceiro e quarto. Então, para eles tinha gente, para mim não tinha gente. E outra coisa, a creche lá do São João Bosco está trabalhando com 30% da capacidade, porque não tinha gente para... Não tem atendente de creche para atender mais crianças. Mas tem 4 assistentes administrativos para nomear lá o filho do Gilmar e o sobrinho da Luciane. O filho do Gilmar? Isso. Então, sabe, não foi só por causa do Marca. O Marca foi a gota d'água, sabe? Foi a gota d'água, o Marca. Sim. Então são questões... Não tem mais coisas. Eu saí também, sabe por quê? Porque nós, do PV, nós criamos um projeto Nós desenvolvemos um projeto de criação de um parque municipal de 5,7 hectares, atrás da Casa do Idoso. Fizemos todo o estudo, o levantamento das matrículas, tudo prontinho para desapropriação, né? E daí, o que acontece? Por surpresa minha, quando eu fui olhar o orçamento, né, do município, o recurso para desapropriação e criação do parque, misteriosamente estava na Secretaria da Indústria, Turismo e Comércio, e não na minha secretaria. Que fui eu e a minha equipe que concebemos a ideia. Aí, na época, era a Eliane Capelari Nédel, a secretária. Não, eu disse, não tem problema, Eliane é uma pessoa de respeito, eu respeito muito ela, eu apoio ela, eu acho que também ela merece também ter algum reconhecimento por uma coisa, então não tem problema se ela for lá cortar a fita, né, da inauguração do parque. Sim. Não tem problema. Mas aí... começaram a surgir rumores de que o Marco iria assumir a secretaria da Eliane. E eu fui falar com ela, eu disse, Lili, tu tá ouvindo a mesma coisa que eu? Que o Marco vai assumir no teu lugar? E ela me disse, sim, eu ouvi, e fui falar com o Sérgio Sutili, e ele me assegurou, isso uma semana antes, ele me assegurou que era história, que não era verdade, e que ela iria continuar no cargo. Bom, pois bem... Segunda-feira, acho que dia 22, terça-feira, dia 22, depois do feriado, quando a Eliane Capelari Nédel chegou na secretaria, o Marca estava lá, sentado na cadeira dela, ela nem foi avisada. Ela não foi nem avisada. Ela chorava, Preto. Ela chorava na minha frente. Eu disse, Lili, não tem problema, eu tô fora junto contigo. As pessoas que são capazes de fazer isso que eles estão fazendo, são capazes de fazer qualquer coisa. Barbaridade. São capazes de fazer qualquer coisa. Então, e daí então assumiu Marca, Preto. E daí toda a ideia, o trabalho do PV, as coisas que nós estávamos criando dentro da prefeitura, colocaram para o Marca ir lá inaugurar depois o nosso parque, que nós concebemos, que nós criamos. Uhum. Isso daí, sabe... Então, mas essa ideia vingou? Vai vingar ou não? Olha, eu espero que vingue, porque independentemente de quem seja o pai da criança... Sim, é pro município. É pro município. Eu espero que vingue. O Volney declarou na rádio que... Na rádio não, nos jornais, que ele tinha a intenção de fazer. Uhum. E tá tudo pronto lá. Bom, eu deixei tudo pronto lá. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma respirada agora e fazer um intervalo que... Não, mas o Roberto, me desculpa. O negócio aqui tá pegando. Roberto,
Não, então só um pouquinho, tá bom, depois eu falo. Aí. Depois eu falo. Eu sempre, depois lá que muita gente falou, que havia a questão do ex-prefeito Vitor Pleite, que era complicado tratar com ele, coisas, né, sabe? Sim. A questão dos bombeiros, do hospital, havia sempre aquela certo. discussão, Foi, sim. Aquele embate, por assim dizer, né? Aquele desconforto. Eu pensei, bom, chega o Volney com uma nova mentalidade e vai remover tudo. Agora vem o Vini aqui, ó. Opa aí, meu amigo, opa. Opa. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente faz o intervalo, prepara a cópia, meu amigo Clécio. Prepara a cópia. Prepara a cópia. A Havana Paim apoia o Vini, dá os parabéns a ele, e testemunha de tudo o que ele está falando. Tá certo? Obrigado, Vana. O João Carlos Toscan, se em Nova Prata precisa 4 engenheiros na prefeitura, então na proporção de São Paulo precisa 1.000, tá colocando. Como é o nome dele mesmo? João Carlos Toscan, uma empresa que nem a Medabil, por exemplo, que tem, sei lá, 500, 600 funcionários. 2.000 acho que tem a Medabil. 2.000 funcionários. Mas eu calculo. Tem 2.000 funcionários, ela deve ter no mínimo uns 50 engenheiros. Tá? Nova Prata tem 2. Olha o tamanho do município. Cara, tu não sabe o que tu tá falando. Vamos pro intervalo. A gente vai pros nossos apoiadores. Volta na sequência por aqui. Fica ligado. Vamos seguindo com o programa. Ouvindo então o Vinícius Reinelli, que conversa com os ouvintes aqui da nossa programação. Mais alguns recados aqui. Letícia Bortolucci, abraço Vini, foi um ótimo secretário, ótimo trabalhar com você. A Vana Obrigado, Leite, um abraço. A Vana Marapaim, Vini, você é o cara mais honesto que eu conheci. Obrigado, Vana. E transparente, valeu, abraço. Bom, vamos lá, Vini, tá... Vana, eu só queria te dizer uma coisa, muito obrigado, né, por tudo, mas não existe pessoa mais honesta ou menos honesta. Honestidade é uma coisa que ou você é honesto ou você não é honesto, não tem meio termo pra isso. Não tem meia gravidez, tá ou não tá? Aham. Bom, motivos então foram esses. Foram esses. Motivos esses. Porque, a princípio, né, o que pareceu... Bom, foi o pivô, vamos colocar assim, foi a entrada do Marca. O pivô. Cara, ou não. A entrada do Marca... O ponto final. É o ponto final. O ponto final, então. É a coisa mais patética da história política de Nova Prata. Uhum. Você chegou a falar com o Marca ou não, Vini? Sim, eu disse pra ele... Mas daí... Calma, deixa eu responder. Não, eu encontrei ele, eu disse pra ele... seja bem-vindo, Marca, aqui. O senhor tá entrando, eu estou saindo, mas você vai adorar muito fazer parte do poder aqui em Nova Prata. Foi isso que eu disse pra ele. Perfeito. Agora, Vinícius, assim, nós já te perguntamos fora do ar, mas agora a gente pergunta no ar porque é necessário, não é, Preto? Essa questão do contato com o prefeito Volney Minoso. Como é que foi? Você falou? Comunicação oficial? Ele, foi oficialmente? Uma conversa informal ou oficial, formal isso, Vinícius? Vinícius. Bom, eu protocolei o meu pedido de exoneração, né, no protocolo geral da prefeitura, quando subi até lá em cima e disse, eu estou pedindo para sair, se o prefeito quiser conversar comigo, eu estou à disposição, eu quero conversar com ele, explicar por que eu vou sair. No momento lá ele disse, não posso atender agora. Eu disse, não, tudo bem, me liga aí quando puder me atender que eu venho conversar, né. Aí fui para casa e tal, daí daqui a pouco me ligou, daí fui lá e expliquei para ele. E disse a mesma coisa que eu estou dizendo aqui para vocês, eu disse para ele, olha, então o PV está em segundo plano, vocês se reúnem com os outros vereadores, com os vereadores que não... As pessoas que lhes apoiaram, vocês não dão ouvidos às pessoas que lhes apoiaram, vocês deram uma guinada assim, na política, uma coisa que a gente não concorda. Tem a questão essa daí do eu precisando de gente para trabalhar, o outro secretário assume e no dia seguinte nomeia, e eu não nomear. Nunca tive nenhum CC que eu pudesse coordenar o trabalho dele. Sabe? Expliquei todas essas coisas. Expliquei também esse negócio do parque. Ele disse, botaram o dinheiro justo pro Marca? Porque na secretaria que o Marca vai assumir? Poxa, a gente concebe a ideia, a gente trabalha, fui mostrar tudo para você, desenvolver o trabalho, tudo. Vou botar o dinheiro lá. Aí o Volney disse assim, mas Vini, que nem ele me chama, né, de Vini, mas a política é assim, ele me disse. Eu na hora não respondi para ele, fiquei pensando, eu disse na hora para ele, disse, não,
Mas eu tô fora, tá? Eu cansei disso aí, não é pra mim. Mas quando ele me disse a política é assim, eu fiquei pensando em casa depois. Eu fiquei pensando e vou responder para ele agora, tomara que ele esteja me ouvindo. Vou dizer, não, Volney, a política não é assim. Por quê? Porque a política é feita pelos homens. Os homens é que fazem a política. Então, se você é assim, Volney, Sérgio Sutili, se você também é assim, eu não sou assim. Sabe? Eu tenho princípios. Eu, quando eu decidi apoiar vocês, eu acreditei numa coisa que vocês não demonstraram, não fizeram aquilo que vocês estavam se propondo. Sabe? Assim, ó, o que faz uma amizade, Preto? Em que se baseia uma amizade? Se baseia em confiança, né? Em respeito. Sim. Se baseia em valores que eu não encontrei em vocês dois. Tá? Então, não é que eu sou inimigo de vocês, eu não tenho ódio de vocês, prefeito e vice-prefeito. Não tenho ódio. Eu só lastimo essa postura de vocês. Eu acho que vocês decepcionaram grande parte das pessoas que lhes apoiaram, Volney e Sérgio, e acho que também o Marca decepcionou grande parte das pessoas que apoiou também a candidatura dele. E agora? E onde é que fica o discurso, Preto? Ou o discurso são palavras jogadas ao vento, sem nenhum compromisso? Para mim, o que eu falo, eu tenho compromisso. O que eu falo, eu quero cumprir. Agora, o que sobra para um político depois que ele perde o discurso, Preto? Depois que ele não sabe mais o que falar. Agora, eu não saberia o que falar se eu fosse o prefeito, nem se eu fosse o Marca. Eu te confesso, durante a campanha eleitoral, eu me lembro muito bem que as equipes, né, a equipe do Beto e do Marca, falavam o seguinte na rua, que o Volney era um burro, tá? E que ele iria perder a eleição e iria voltar a trabalhar na mecânica do pai dele, mexendo na graxa, tá? Não, e hoje o Volney chama o Marca para trabalhar lá. Eu não sei eu não sei mais nada. Eu não sei mais nada. Política tá? É dinâmica. Política é dinâmica. Não, mas olha aqui, ó. Mas quem faz a política são os homens. Sim, claro, isso é lógico. Tá? Então, se as pessoas... não adianta as pessoas botar a culpa na política e dizer a política é podre. Não, a política não é podre. Podres são os homens que fazem a política. Tá? É isso que as pessoas precisam entender. Elas precisam colocar... Política é essencial na vida. É essencial. O nosso ser humano é um ser social, ele vive em sociedade. Claro. Como que a política é podre? Sem política não tem democracia, meu amigo Vini. Não existe. Agora, não existe convivência Vini, social. Perfeito. Agora, Vini, você está fora da administração municipal, mas continua integrante do PV. Continua integrante do PV e continua na militância política. Muito bem, mas isso significa que você hoje é oposição? Não significa. Na realidade... a gente tem que... se tu pudesse me responder o que é ser oposição, hoje eu já não sei mais o que é ser oposição, porque... Sabe, você está me entendendo o que eu estou dizendo? Certo, mas oposição também é isso que você está fazendo hoje. Não, eu não sou oposição, tá? Eu também não sou mais situação. As minhas intenções, as intenções do Partido Verde, são de trabalhar pelo município, tá? Nós, do Partido Verde, nós pregamos uma revolução na política, sabe? Nós queremos que haja uma revolução, não uma revolução de armas, não uma revolução de violência, não uma revolução passando por cima dos princípios que devem nortear as pessoas. A gente prega uma revolução da verdade, uma revolução de flores, Preto, não de armas. A gente quer que a sociedade entenda que a política é uma coisa muito importante. Talvez a sociedade hoje ainda não esteja preparada para entender essa revolução e essa dinâmica que o Partido Verde pretende implementar. Não esteja preparada, talvez hoje não esteja. Mas ela vai se preparar. Devagar, nós vamos chegar lá. Eu te faço essa colocação porque hoje, Vini, depois das colocações que você fez ao vivo aqui dentro da Rádio Ativa FM, eu não sei se você já falou em outro órgão de imprensa do município. Não falei. Muito bem. O que você colocou hoje aqui na Ativa FM e como você, de repente, vai trabalhar de agora em diante, te coloca como nome no cenário político. Tem potencial. No cenário político de Nova Prata. Então, assim, Marangoni Preto, hoje
o Partido Verde tem as suas convicções. E nós, do Partido Verde, elegemos o nosso representante, que não sou eu. O representante do Partido Verde, a pessoa que o Partido Verde entende que tem a capacidade e que representa todas essas nossas ideias, é o Dr. João Reinelli. É o meu irmão, inclusive. Sim. É ele, o foco está canalizado nele. Tá? Tá, mas não pode ser ampliada essa perspectiva ou apenas um nome? Porque é aquela coisa, hoje é uma situação, né, Vini? Mas daqui a pouco, mais 2 anos para a deflagração de um novo pleito municipal. Porque mas isso é hoje. É verdade. Até porque, pelo menos a minha observação, posso estar falando uma bobagem, mas agora, um partido pode ser resumido, né, a uma pessoa, nada, até porque, claro, tem relevância isso aí, não agora. Isso é evidente, quanto mais pessoas terem potencial, né, para ampliar a presença do partido, é uma coisa importante, não é isso? Agora, assim... se fala muito que surgem poucas lideranças políticas nos municípios, né? Você teve coragem de colocar algumas questões que ninguém mais teria, nem nós mesmo da imprensa, ficamos meio receosos, às vezes, em colocar algumas coisas que você colocou aqui, e teu nome não, até porque ele sai, eu não estava sabendo perfeito. Das entranhas dessa relação aí. Ele assumiu uma posição política. É evidente que nós pensávamos que estava tudo, né, na zona de conforto. Né? Agora, com a questão da decisão do PT entrar no governo, vem o Vini e toma essa posição. Vini, voltando a essa questão dessa relação, você, cidadão de Nova Prata, secretário, né, um ente público, por assim dizer, por um ano, junto ao governo municipal, você ficou decepcionado em relação aos chefes do executivo, tanto o prefeito como o vice? O que ficou combinado quando da campanha em 2012, agora chega esse desfecho. Você fica decepcionado ou daqui a pouco, não, você pode relevar? Como é que você, esse fim de relacionamento, né? Até pelo seu posicionamento claro, ostensivo aqui no microfone hoje. Olha, Preto, por tudo que eu falei agora, até agora, eu acho que deu para entender como eu estou me sentindo. Na realidade, eu estou me sentindo super tranquilo, eu tirei um peso de cima de mim, sabe? Eu tô me sentindo tranquilo. Agora eu vou curtir a minha filha, eu vou acompanhar o desenvolvimento dela, eu quero acompanhar o crescimento dela, porque quando eu era secretário, muitas vezes eu tinha que abrir mão do convívio, às vezes com a minha esposa, às vezes com a minha filha, sabe? Isso, então eu estava abrindo mão de coisas importantes da minha vida para me dedicar a uma forma de política com a qual eu não concordo. Eu acho que isso está errado, não, sabe? Essa posição aí de nomeação do filho e do sobrinho e coisa me faz lembrar uma frase que o Maluf falava antes da Constituição Federal de 88. O Maluf falava o seguinte, assim, quando ele era indagado sobre alguma coisa. Mas não é imoral fazer isso, Maluf? E ele dizia assim, pode até ser imoral, mas não é ilegal. Tá? Sim. Então, isso me lembra o Maluf, para te ter uma ideia do que eu... Claro que eu estou decepcionado, evidente. Se eu não tivesse decepcionado, eu ficava lá trabalhando. Mas essa informação que o Roberto, que o prefeito vai ter que explicar, o secretário de administração, o Gilmar Busato. Você diz que o Gilmar nomeou o filho dele. Não, é assim, ó. Até para vamos deixar bem claro. Vamos deixar bem claro. Como é que é essa relação aí, Vinícius? É o seguinte, no dia seguinte que o Gilmar foi nomeado, ou na semana seguinte, o que aconteceu? Tem as listas de espera das pessoas aprovadas em concursos. Sim. Tá? Então ele praticou um ato que está, em tese, dentro da legalidade. Apesar de que, no contexto geral, né, que o artigo 37 da Constituição Federal, ele fala que a administração pública, o administrador público, ele tem que respeitar os princípios que regem a administração, que dentre esses princípios estão a impessoalidade e a moralidade. Sim. Né? Então, esses princípios regem a administração. Então, mesmo que seja legal que os rapazes lá estivessem nas listas de aprovação, lá que fosse terceiro ou quarto, né?
mesmo que fosse legal, diante do contexto que eu precisava também de servidores, que as creches também precisavam de servidores, que muitos outros setores da prefeitura precisavam de servidores, dentro desse contexto, eu acho que esse ato administrativo de nomeação, ele podia muito bem ser considerado nulo, né? Ele poderia ser anulável, ele poderia ser anulado, por quê? Porque ele feriu o princípio da moralidade administrativa. Sim. Tá? Porque mesmo que ele seja legal, passou no concurso, passou. Mas diante do contexto, estão precisando de gente para atender na creche, estão precisando de gente para atender na Secretaria do Planejamento. Para que chamar 4 caras para... Também deviam estar precisando, com certeza. Mas então que chamasse um para cada um. Sim. 4 lá, pelo menos. Que atendesse a todos os setores da administração pública. É isso? Bom, Vinícius, estamos chegando ao final aqui do nosso espaço, né? Foi um bate-papo... foi assim, revelações importantes, nós não sabíamos coisa e tal. Foi mais o Vinícius falando hoje, na realidade, porque ele tinha muito que colocar aí, pelo jeito, né? Não sei se colocou todas as questões, né? Mas ficamos sabendo algumas coisas aí a respeito da sua saída, né? Da secretaria, você que era secretário aqui do município. Agora a vida vai ser como advogado, é isso? Sim, é a minha profissão, né? Eu sou advogado. Mas, Roberto, deixa eu salientar a questão que me chamou a atenção. A questão da creche. Me chamou a atenção o que você disse. Daqui a pouco a creche está funcionando. A creche tem espaço. Terço. Com um terço. A creche tem potencial de atender muito mais gente do que está atendendo. E só não está atendendo porque não tem atendentes de creche. Professores de creche. Tá, e por que a prefeitura não abre concurso? Não, parece que estão abrindo agora. Mas daqui a pouco está dentro da normalidade, por assim dizer. Olha, Preto, tem um posto de saúde pronto, construído lá no bairro Citadela. Tem um posto de saúde pronto. Que eles não inauguram, porque eu acho que estão deixando para inaugurar no dia 11 de agosto, que é o dia do município? Só porque não tem médico, diz que não tem médico, não vamos inaugurar. Mas poxa, como não, e não tem médico, qual é o problema? Tem dentista, tem atendente, claro. Tem todos os outros profissionais da saúde que estão lá no posto velho. Por que não botam os profissionais? Por quê? É só o médico que é importante? Uma questão lógica, né? Poxa, o que é isso? Sim, tá certo, claro. Se falta um médico, tudo empresa, bem. Falta uma pessoa, vai fechar a empresa. Inaugura o posto, tchê. Claro, bota lá o dentista trabalhar no posto novo. Claro, bota as pessoas serem atendidas no posto novo. Porque não tem médico, não vamos inaugurar. A disponibilidade passa, né, à disposição da comunidade. Bom, vamos lá. Vamos encerrando aqui. O nosso ouvinte João Antônio dizendo que essa foi, na opinião dele, do ouvinte, né, a maior entrevista que já tivemos aqui na imprensa de Nova Prata. Foi colocado aí. Obrigado. Se isso foi um elogio, obrigado. Se não foi um elogio, obrigado também. Não, até na imprensa de Nova Prata, até porque não é nossa obrigação fazer isso. Agora fala, Vini. Antes de ir embora, eu quero deixar uma frase aqui de um pensador, eu posso deixar para o pessoal refletir em casa, ela não é específica para ninguém, a frase é só para a reflexão dos ouvintes, de todos nós. É uma frase do Bertrand Russell. Sim. Ele é um filósofo, matemático, foi Nobel de Literatura em 1950. Juntamente com Albert Einstein, ele lutou pelo desarmamento nuclear. Sabe, é um cara que realmente ele contribuiu com o mundo. Né? E a frase que eu queria deixar para reflexão é a seguinte: o problema com o mundo é que os idiotas são seguros e os inteligentes são cheios de dúvidas. Então, pessoal, eu agradeço a audiência de todos vocês, eu agradeço o convite, Preto, Marangoni. Perfeito. Eu agora vou me despedir, então, do pessoal, eu agradeço, só tenho que agradecer ao apoio que eu tive de todos os funcionários da prefeitura, sabe? Porque lá dentro da prefeitura, os funcionários de carreira, eles são muito dignos, eles se preocupam com a sociedade. Sabia disso? Tem excelentes... Com a população, tem, sim. Político. Sabe, eu não sabia que era assim lá dentro. As pessoas, funcionários de carreira, eles são muito comprometidos, eles vestem a camisa, assim, ó. Parabéns a toda a equipe da Prefeitura Municipal. São excelentes profissionais, todos eles. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Valeu. O Roberto até salientando, né? É evidente que o chefe do executivo é o espaço aberto, né? Espaço aberto. Sempre. Então, sempre. Absolutamente. Claro, não tenha dúvida nenhuma. Ok, Preto, valeu. Então, até amanhã, obrigado pela audiência. Tchau. Muito bem. Fechando aqui.
Valeu, Vinícius. Fechando por aqui, nós atingimos hoje aqui somente pela internet 95 pessoas, nosso limite é 100, né? Fora os rádios que estão ligados aqui na Ativa FM. É a palavra do Vinícius Reinelli. Nós colocamos aqui e ele veio e colocou aquilo que ele pensa em colocar, enfim, né? O microfone está absolutamente, claramente, como sempre se faz aqui, aberto a todas as manifestações. Depois do intervalo, a gente volta com a sequência da programação.